bem-vindo, bem-vinda. Começando a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Pois é, mais um episódio recheado de boas histórias desse universo empreendedor. Se você gosta de boas histórias, de conhecer a vivência empresarial de cada pessoa, fique com a gente. Com certeza você vai se inspirar também aí com os seus negócios, no seu dia a dia. Histórias valiosas, insights que podem te ajudar e que pode nos ajudar de modo geral aí a conduzir esse ano de 2026 que está só começando. Seja bem-vindo, viu? Aproveita aí, já se inscreva no canal, caso esteja chegando hoje pela primeira vez. Ative o sininho de notificações, deixa o seu like aí também e vamos nessa em mais um conteúdo inédito aqui do Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, essa marca presente na vida e na mesa dos brasileiros desde a década de 1930. Meu amigo, são quase 100 anos de história, levando sabor e qualidade, desde os clássicos refrigerantes, também as cervejas, a Gitz, a Havashi, também agora com a linha de energéticos. Então, sempre que você for brindar, tem à sua mesa os produtos do Grupo Convenção. Bom, hora de apresentar o nosso convidado lá do Vale do Paraíba, da cidade de Jacareí. Aqui comigo o Guilherme Souza, da Guipar, que é uma empresa especializada em manutenção eletrônica de guindastes. Já falamos de tudo nesse programa, mas de guindastes eu acredito que seja a primeira vez. E com certeza um papo muito bom, né, para quem é do ramo, para quem entende disso e também para quem gosta de história envolvendo esse universo empreendedor. Seja bem-vindo, Guilherme, como vai? Obrigado, estou bem, agradeço aí ao pessoal. É um momento até importante, né, de falar sobre guindaste, que, como você disse, não é uma coisa comum, né? Creio eu que quem está aí nos assistindo aí tá pensando o que será que ele vai falar sobre guindaste, o que é guindaste, o que representa. É mal visto na rua, uma coisa muito grande, atrapalha muita coisa. Serve para o quê exatamente? Só levanta peso, quanto de peso? Então deve ser muita informação, muita curiosidade aí. Verdade. Teremos uma aula aqui, tanto para você que é da área, que entende do assunto, vai se aprofundar um pouco mais, você que é desse tipo de empresa, tem esse equipamento, precisa aí de uma mão de obra especializada para manutenção, tudo mais. E tanto você que não é dessa área, mas vai aprender um pouco mais sobre esse equipamento, né, como o próprio Guilherme disse, de elevação e movimentação vertical, né, carrega aí peças, enfim, grandes, vamos dizer assim, produtos, algo que seja com um grande porte, né? Uma carga de grande porte que o guindaste está pronto para operar. Então a gente quer conhecer um pouco mais da Guipar, essa empresa lá de Jacareí que está há 6 anos no mercado, oferecendo mão de obra, peça, equipamento, suporte técnico, né? Como é que tudo começou? O Guilherme, que é da área de mecatrônica, como que um profissional de mecatrônica acabou se encontrando nesse trabalho com manutenção de guindastes? Bom, vamos lá. Na verdade, acontece o quê? Guindaste, todo mundo acha que é uma coisa só bruta, né? Ninguém imagina que tem um sistema de computador por trás de tudo isso, que faz toda a parte assim, de cálculo, né? De levantamento, de distância, altura, até para a própria segurança, né? De quem está operando, né? Então, começou quando? Começou quando eu comecei a mexer, né? Com parte eletrônica no curso, né? Comecei a fazer um curso, né, de mecatrônica e tive a oportunidade de entrar numa empresa que fazia manutenção em guindaste, na parte eletrônica. Fiquei lá por um bom tempo, aprendi boa parte do que eu sei hoje lá. Tive a oportunidade de sair de lá para ir para uma multinacional, então para mim foi algo excepcional, né? O pessoal lá da multinacional acabou, né, reconhecendo também todo o meu trabalho e conhecimento na área. E daí, saindo de lá, acabou gerando a Guipar. Que daí todo mundo pergunta, Guipar, né? Como começou o nome, né, disso, de Guipar e tudo mais. Mas nada mais que é o quê? A parte eletrônica, né, do guindaste é a parte fundamental para a segurança do guindaste. Sendo assim, eu sendo formado e mexendo já, né, tendo um histórico de outras empresas nessa parte, eu resolvi abrir a Guipar
E foi um momento muito difícil, porque minha esposa estava grávida, né, do meu filho, né, que tem 6 anos, né, que é o tempo da empresa, vamos dizer assim. E eu não sabia, nunca tinha entrado no mundo empresarial, né, não sabia o que é gestão, funcionário e etc. Embora eu era o próprio dono e o próprio funcionário ao mesmo tempo, né, que embora seja assim, muita gente começa, né. E eu falei assim, ou eu vou mandar currículo e aguardar uma entrevista, coisa assim, ou eu vou meter as caras e arriscar. Porém, eu tive muita ajuda de muitos amigos, né? O pessoal falou, não, Guilherme, você consegue, a gente apoia você, a gente vai te ajudar, te indicar para os clientes e tudo mais. E eu fui acreditando nesse apoio, né? Vamos pôr assim. Aí, na hora que você foi ver, eu já estava atendendo 5 clientes no mês. Depois fui ver, estava atendendo 15 clientes por mês. Depois, quando eu fui ver, não tinha dado um ano depois, eu já estava precisando de um funcionário. Por quê? Eu estava em loco, atendendo, e outro cliente me ligava. Como que eu ia fazer? Estar em 2 locais ao mesmo tempo. Até porque a minha ideia sempre foi atender o Brasil todo. Então, sendo assim, contratei um funcionário, depois contratei mais outro funcionário, foi crescendo. Tive a oportunidade de ir para o Chile para arrumar um guindaste também. Então, assim, não foi nem só o Brasil, né? Vamos pôr assim, né? Tive a oportunidade de ir para o Chile também. Só que daí o que acontece, né? Quando você faz manutenção? Quando você começa a fazer manutenção, você precisa de peça. Então, você não consegue fazer uma manutenção só no seu conhecimento. Chega uma hora que precisa de uma peça e se você não tiver a peça, você não tem o que fazer. Aí, vendo essa falta, né, na questão de peça, da minha parte profissional como um técnico, eu falei, não, eu tenho que dar algum jeito de, né, juntar algum valor, alguma coisa e começar a trazer peça. Então, eu tinha muito conhecimento, né, dessa parte, assim, de desenrolado, né? Como falar com fornecedores fora, né, do Brasil. A questão, assim, do inglês, obviamente, eu não sou fluente, mas eu desenrolo. O Google Tradutor, vamos pôr assim, né? Não tinha nem IA na época, né? Mas o Google Tradutor ajuda bastante, né? Sim. Então, comecei a trazer. Então, trouxe... Acho que a minha primeira importação foi, tipo... 30 itens, vamos pôr assim, de fora do Brasil, né? Então, assim, é pouco, né? Se você for ver num contexto, mas foi o que eu comecei. Então, desses 30, depois consegui trazer 100 e assim foi multiplicando, né? Inclusive, na nossa última importação agora que a gente fez, a gente trouxe em torno de 8 pallets fechado grande. Que se falar assim em questão de peças de guindaste, é muita coisa, porque são muito peças pequenas, né? E que agrega muito valor. Então, é diferente de, às vezes, peça mecânica. Você pode pegar uma peça mecânica grande e que não é muito cara. E que daí, se fosse trazer muito dela, você tem que trazer vários containers, né? Então, assim, comecei dessa forma, comecei a trazer peças, o cliente gostou. Porque o que o cliente quer? Ele não quer que você chegue lá e fale, o problema tá ali e não resolva. Ele quer que você chegue lá e resolva, independente do que seja. Então, tendo a peça e daí tendo o serviço, eu comecei a ir na máquina e falar assim, ó... O problema é esse, foi resolvido esse e a peça que foi usada foi essa. Então, o cliente falou, tá bom. Aí foi indo. Aí precisei contratar mais gente da parte de estoque, parte de administrativa, parte fiscal. E hoje a gente já conta com 10 colaboradores, né, fixo lá. Tem uns técnicos também, né, no caso de campo, técnico de laboratório. E estamos hoje aí fazendo uma diferença aí, que é nessa parte aí de atender por completo o cliente, né? Na parte eletroeletrônica. Tanto na peça quanto na manutenção. Que legal. E falando sobre questão de estoque, hoje você conta com pelo menos 500 itens. Sim, na verdade é mais de 500 itens. Né? Na verdade, cada dia que vai passando, a gente né, tá trazendo peça nova, buscando peça nova. Agora mesmo tá para chegar uma importação aérea, que vai vir mais um tanto de peça nova, que inclusive foi dedicada para um cliente. A gente trabalha nessa formatação também, porque acontece o quê? Quando você traz uma importação marítima, não tem como você trazer pouca coisa. Até porque vai vir marítimo no navio, então você vai se dedicar a trazer um grande volume até para ser compensável, né? Então, não tem como trazer toda semana, né? Não é uma logística assim, toda semana vai vir, né? Então, é uma logística toda pensada. E tem cliente que precisa com urgência. Então, o que ele faz? Ele faz uma importação dedicada a ele. Ele sabe que ele vai assumir um gasto maior, porque vai estar tudo envolvido nas peças deles. Mas, assim, ou ele traz, ou ele fica com a máquina parada. Então, ele calcula o quê? 50 dias, 30 dias que seja com a minha máquina parada, o meu, né? Vamos pôr assim... O meu lucro que eu ia ter com ela, né? Trabalhando todo esse dia, eu vou perder, é prejuízo. O meu prejuízo é muito alto referente à peça
que eu vou estar importando ou que eu vou estar fazendo uma importação dedicada. Então, sempre a gente está trazendo, a gente traz assim, tanto para o cliente e dependendo do preço, a gente já põe no nosso estoque. A gente vê, pô, essa peça é uma peça que está dando muito problema, até um cliente já pediu, é de máquina nova. Então, assim, quando for ver, a gente, daqui 1 mês, 2 meses, já está falando de 600 itens, 700 itens, e essa que é a nossa meta, né? A gente ter cada vez mais itens, porque se for contar realmente quantos itens um guindaste tem, é milhares e milhares, né? Sim. E essas peças são tanto sensores, como também até peças mecânicas para esses guindastes, é isso? Isso, na verdade, o que acontece? A gente começou com a parte eletroeletrônica, né? Como eu havia dito, né? A gente fazia manutenção e precisava das peças eletroeletrônicas. Porém, como a gente estava lá em loco, né? O cliente sempre fala, você não tem um retrovisor, você não tem a poltrona, você não tem um apoio de braço, você não tem um farol, uma lanterna, um giroflex. Outras peças que não seriam o defeito ou o problema da máquina, né? E a gente fala assim, antigamente, a gente não tem, a gente não tá ainda nessa área e tal, tudo. Então, eu vi essa outra defasagem também, não só as peças da manutenção, e sim peças em geral da máquina mesmo. Acessórios, Acessórios, né? Parte mecânica, parte hidráulica, parte elétrica. Então, não só eletronicamente, falando de peça, a gente começou também a trazer peças em geral do guindaste. E também não só de uma marca, né? Temos que lembrar isso também. Guindaste, hoje a gente trabalha com a marca XMG, trabalha com a marca Zunlaio, trabalha com a marca Madal, trabalha com a marca Sunny. Esses são os 4 que a gente, vamos pôr assim, mais focado em peça e manutenção. E a Guipar também é representante comercial de um grande player internacional, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente já tem uma parceria aí de muitos anos, que chama a empresa Navis. Ela é da Eslovênia. Ela trabalha com produtos chamado anemômetro. Ela tem diversos tipos de anemômetros, sem fio, com fio, anemômetros que transmite ao vivo a velocidade do vento. Você pode ver em tempo real através de uma plataforma. E a gente é representante no Brasil dela. Então, qualquer tipo de anemômetro que é da marca Navis, aqui no Brasil, a gente representa, a gente dá suporte, a gente vende e a gente dá toda a prestação de serviço que o cliente precisar sobre esse anemômetro. E o que é de fato o anemômetro? É um sensor? Você comentou, né, a questão de velocidade do vento, enfim, para que é necessário esse equipamento num guindaste? É que o nome é difícil de entender, né? Anemômetro, né? É um termômetro, ele tá medindo alguma coisa. Alguma coisa ele tá medindo, exatamente. Então, ele é responsável por medir a velocidade do vento em tempo real. Então, o que acontece? O vento aqui para nós de altura até 2 metros aí é uma coisa, né? Sim. E para pessoas maiores ou altitudes maiores, né? Vamos dizer assim, é totalmente diferente. É igual empinar uma pipa, né? Aí embaixo é difícil subir a pipa, né? Isso. Mas quando tá lá em cima é difícil de controlar por causa do vento, né? Então, o que acontece? O guindaste tem a lança, né? Então, obviamente, depende da capacidade, do tamanho do guindaste, mas em média 30, 40, 50, 60 metros de altura que ele trabalha. A velocidade do vento aqui em 1,5 metro, que é a minha estatura, é 30 metros, que é onde chega Mais essa ou menos de lança, guindaste. é totalmente diferente. Exatamente. E isso pode impactar, dependendo da velocidade do vento, pode impactar aí, gerar até um possível acidente com guindaste, né? Dependendo da velocidade desse vento. Na verdade, isso acontece muito. Por isso que tem exatamente esse aparelho para ficar monitorando. E as obras hoje em dia, eu acho que são todas, ou praticamente sim todas, né? Obras corretas, obviamente, né? Que exige isso daí por causa disso mesmo. Porque o que acontece? A máquina, é até engraçado, né? A gente trabalha com raio, geralmente, né? A gente fala... Na escola, né? Trigonometria e tal, tudo, né? Vamos ver se você lembra alguma coisa de raio. Não tenta chegar nesse assunto, que não vai dar muito certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas, enfim, a gente trabalha com raio, vamos dizer assim, é como se fosse a distância, né? Do ponto onde ele está até o ponto onde está o gancho, né? A ponta da lança, que a gente chama. E o que acontece? O vento, dependendo da peça que você levantar, vai balançar a peça. Quando a peça balança, ela vai balançar em tese para frente, para trás, ou para um lado e para o outro. Se ela balançar para frente, ela vai mudar o centro, né, de gravidade, e é como se a lança estivesse mais longe, fazendo com que, né, incline mais a ponta da lança e fazendo com que, dependendo da posição e o limite que ele estiver ali, tombe a máquina. Porque é por peso, poucas né? coisas, exatamente. Às vezes você for, abre mais 20 centímetros a lança. Se ele abrir, tomba.
E se ele não abrir, não tomba. É até engraçado. Sim. Só que, né, com o vento, não tem como você abrir ou não. O vento é natureza, né? Se ele vir com força, ninguém segura. Não tem como... Espera um pouquinho aí, vento. Depois você passa aqui. Não existe isso. E se a gente tá falando aí de que um guindaste que carrega toneladas e toneladas, que uma queda de um guindaste com o que tá carregando... É um estrago. Pode ser fatal, né? Dependendo do... Se pegar alguém, é difícil sair ileso sobre isso. Muito bem. Então, o anemômetro, ele tem essa finalidade, essa função. E lá vocês representam essa marca... Naves. Da Naves que evita, né? Ajuda com que tenha uma certa precisão e evita com que esse tipo de acidente possa ocorrer. Exatamente. O operador, ele é instruído, né? Inclusive, a gente manda uma tabela já para eles, já pronta, até para grudar no vidro, para eles se orientarem, né? Sobre a velocidade do vento, né? Referente ao quê? Até que ponto ele pode trabalhar. Aí, se ele não acatar, aí fica de responsabilidade do operador. Muito bem. O início da Guipar foi, como a gente pode falar, foi a passos lentos, né? Sim, sim. Eu soube que vocês começaram dentro de casa ainda, e hoje, depois de 6 anos, vocês estão numa área maior, com pelo menos 500 metros quadrados. Exatamente. Na verdade, eu comecei no quarto da minha esposa, na casa da minha sogra, né? Na verdade, como eu casei, né? Então, o quarto ficou livre, né? Vamos pôr assim, né? Ela é filha única, né? No caso. Então, eu falei o quê? Eu não tenho, né? Nem estrutura para alocar uma sala, ter nada, né? Conforme eu falei, que eu saí da multinacional. Então, eu falei, eu vou começar aqui mesmo. Se der bom, pelo menos, né? Aqui eu não tô tendo outros gastos, né? Sim. Então, eu comecei numa sala, num quarto, né? Na verdade, bem pequeno. E quando eu vi que havia necessidade de contratar mais um funcionário, e eu falei assim, como que eu vou pôr mais uma pessoa? Como que eu vou pôr mais equipamento chegando? Como que eu vou, assim, ter um mínimo, né? Você teria que ter um mínimo, né? Aí sim eu fui para uma sala de 30 metros quadrados, pra você ver, para montar meu mini escritório, né? Mas daí fora de casa, né? Vamos pôr assim, daí já pagando aluguel, já pagando água, pagando luz, pagando internet. Sim. Aí você já vê o primeiro susto, né? Que você, no mundo empresarial, né? Começa a ver valores, né? E daí foi seguindo, né? Aí aluguei mais uma sala, depois mudei para uma sala de 150 metros, depois foi uma sala de 250. Aí hoje, somando toda a área que a gente tem lá, inclusive a área que provavelmente a gente vai comentar aqui de motores que a gente está desenvolvendo, já tem mais de 500 metros quadrados. Que legal, hein? Bom, e fala um pouco a respeito do trabalho que vocês fazem lá. Manutenção preventiva e corretiva. Sim. Né? O que você diferenciasse um pouco, porque às vezes você fala assim, mas um guindaste ele precisa de manutenção regular, enfim, como que funciona isso? Então, vamos lá. O guindaste ou qualquer outro equipamento precisa de manutenção regularmente, né? Isso daí acaba sendo uma coisa natural de qualquer coisa que temos hoje, né? Nada dura para sempre, nem a gente mesmo, né? Exato. Até a gente precisa, às vezes, ir pro médico, né? Fazer uma manutenção ali. Então, o que acontece? São poucos, né? Vou ser bem sincero, clientes que fazem manutenção preventiva. A grande maioria, ou a grande parte, é corretiva. Tem suas justificativas, mas nem sempre são as que mais valem, né? O que acontece? Tem sim alguns clientes que nos ligam, né? Falam, Guilherme, a máquina vai estar parada, eu preciso que você vá lá, faça uma preventiva, faça uma geral na máquina, me passe quais os pontos que você está vendo que já é necessário eu trocar como precaução para não quebrar, porque eu vou entrar numa obra grande, não quero que minha máquina pare, não quero ter dor de cabeça. Então, a gente vai lá, faz todo um laudo, obviamente, da parte eletrônica da máquina, passa para o cliente os pontos, o cliente, não, pode trocar, está autorizado, a gente vai e faz. Na grande maioria, todos os clientes que fazem isso nunca tem problema nas obras. Agora, a outra parte é o quê? Eles preferem quebrar, esperar dar problema, ou a máquina parar 100%, não tem o que fazer, para daí ligar para a gente ir lá fazer, no caso, a manutenção corretiva, que a gente chama. Logicamente que é uma opção, né, de uma gestão ou de uma administração de cada empresa, né? Mas, porém, sempre sai mais caro. Por quê? Porque, às vezes, ele precisa da máquina numa segunda-feira ou no domingo, então ele vai pagar mais caro uma hora para o técnico que está lá final de semana. Dependendo da peça, não tem como a gente saber qual peça que danificou. Então, às vezes, ele precisa esperar que a peça chegue. Porque, por exemplo, se eu chegar lá,
identificar uma peça que a gente não levou, porque não tem como levar todas as peças do guindaste, é igual eu brinco, eu falo. Se eu levar tudo, eu vou com outro guindaste aí. E daí o que for com defeito, eu tiro de um guindaste e passo pro outro. Mas não tem como fazer isso aí, entendeu? Então eu falo pra ele, não tem como eu ter bola de cristal e nem levar todas as peças, porque eu não sei o defeito ainda da sua máquina. Porém, a gente leva bastante coisa. Porém, se não for a peça que a gente levou o defeito e for alguma peça, ele tem que esperar a gente ver se a gente tem no nosso estoque, se a gente tem, a gente enviar para o técnico. Aí isso vai aéreo, emergencial, que é tudo mais caro para chegar no outro dia, mais um dia do técnico em tese parado esperando a peça. Então, assim, se juntar tudo, o gasto sempre é maior na corretiva. Na preventiva é o quê? O cara põe um dia que a máquina já está parada, então ele já não ia ganhar com o faturamento da máquina. Ele põe num dia de semana para não pagar mais caro, daí ele sabe, esse dia de semana não vai trabalhar, e é mais caro meia hora. Ele já se planeja do quê? Às vezes ele já manda foto, tem tempo, o operador tá lá, a gente bate um papo, às vezes eu já falo assim, ó, então vou levar isso, porque pode ser isso. Então a gente já vai até mais preparado com peça ali para resolver. Então assim, a preventiva sempre vai ser mais barato que a corretiva, exatamente. Bom, e qual é o erro mais comum que faz um guindaste de repente parar a operação e que quase ninguém nota? Então, um dos erros mais comuns, inclusive, essa semana a gente fez de 4 máquinas. Então, posso falar com propriedade que é comum, 4? Que aconteceu na mesma semana e foi o mesmo defeito. Oh. Foi até engraçado. Até falei para os técnicos, ó, é mais uma e é a mesma coisa, pode ir lá. Sim. E então é o quê? É o suível elétrico da máquina. O que é o suível elétrico da máquina? Ele é responsável por mandar energia da parte de baixo da máquina para a parte de cima da máquina. Resumindo, ele manda outras coisas também, mas o principal seria isso. E se ele para ou se ele dá problema, a parte de cima da máquina para. Então, não sobe lança, não desce lança, não funciona o computador, não liga, não faz nada. É como se você fosse e desligasse o disjuntor da sua casa. Apaga tudo. E o problema disso aí é o quê? Que conforme vai trabalhando, pega a chuva, pega sol, oxida, né, esses terminais. Então, entra do que a gente acabou de falar. Não tem uma preventiva. Porque se tivesse, a gente abre, ó, tá oxidado, vamos limpar. Dá para limpar? Não, já vão trocar. Então, já vai trocar, daí não ia ter parado. Se tivesse uma manutenção preventiva, conseguiria identificar isso. E não ia ter parado, exatamente. E os 4 parou na obra. Ninguém parou na base. E o operador, ele não consegue observar isso quando está prestes a dar um problema? Então, o operador em si, eu não culpo em questões eletroeletrônicas, né? Até porque, é igual eu digo, né? Cada um tem o seu quadrado, né? Ele é operador, então ele tem que ser bom naquilo. Não adianta falar que ele tem que saber mecânica, hidráulica, elétrica, eletrônica. Ele tem que ser bom em operar. É isso que é o foco dele. Mas o guindaste, ele não vai dar não vai dar sinais? Nesse caso, não. Não. Nesse caso, geralmente a responsabilidade, ao meu ver, né? Passa a ser ou do eletricista, né? Quem é mecânico ali, que mexe da empresa, que ali tá todo dia, né? Para poder fazer. Ou da gestão, que é igual eu falei, o certo ou o mais indicado, né? Seria já contratar empresas, eu não falo só da minha, né? Da Guipar, tem outras empresas no mercado que também atuam, né? Obviamente que fazem trabalhos parecidos com a gente, e etc. E isso é bom, porque o mercado é muito grande. Eu sempre falo assim, mercado tem para todo mundo. O importante é trabalhar honestamente. É isso que difere, eu acho, que uma empresa de outra, entendeu? Sim. E o que acontece? Se ele chamasse, fizesse uma preventiva, fizesse alguma coisa assim, não para. Não para. O problema é que a maioria das vezes ninguém quer fazer e só faz quando para. Então, assim, acredito eu que um dos problemas mais comuns, que aconteceu já 4 vezes, e isso com 4 clientes que a gente atende, fora, né, igual eu comentei, que tem outras empresas, talvez outras empresas também atenderam a mesma lógica ali, né? Foram 4 suíveis vendidos na mesma semana e os 4 máquinas na obra e pararam tudo, daí não faz nada. Então é urgente, virou urgente. Então é frete aéreo, é peça que no caso às vezes está escasso, fica mais caro, é técnico para mandar de última hora, aí paga tudo mais caro, até passagem aérea mesmo, né? Se comprar hoje uma passagem, é um preço para um lugar. Se comprar para o mesmo lugar, mas você vai viajar só daqui 6 meses, é totalmente diferente. Sim. Então, assim, o planejamento muda muitas coisas. Faz a diferença. Temos imagens
imagens, Thiago, do Suível. Opa! É esse muito mesmo. Bem, muito bem. É esses dois mesmo. Inclusive, o da esquerda a gente chama de suível elétrico com acelerador hidráulico. E é esse bendito aí que costuma dar problema. Que para tudo a máquina. E que fica na parte de baixo do guindaste, é isso? Ele fica, na verdade, no meio. É ele que fica entre o chassi e a parte ali da mesa de giro da máquina. E é um equipamento teoricamente pequeno, não? Sim, vamos pôr assim, tem uns 27 centímetros, 16. É um equipamento pequeno, mas ele é como se fosse o coração da máquina. Se ele para tudo. E a Agipar tem esse equipamento lá, pronta entrega? Temos a pronta entrega, os dois modelos, inclusive suíveis das outras marcas também, da Sunny, da Zoomlion. Esse é da XCMG, né, no caso. Falamos no início do programa, estamos aqui conversando para quem é leigo no assunto a respeito de guindaste, para quem já opera um equipamento desse, para quem é empresário desse ramo, né, tem esse tipo de equipamento aí à disposição. Então, de repente, se você não está sabendo, né, se você não faz a manutenção preventiva do guindaste, é importante estar atento e, de repente, precisar de um equipamento desse, a Agipar tem à disposição lá para atender, né? Tanto a peça como para fazer a instalação, a substituição. Exatamente. Tanto o técnico, se caso a empresa não tiver nenhum técnico habilitado, né, para poder fazer esse tipo de troca, né? A princípio é igual a gente fala, né? A peça parecia pequena, tudo assim, mas são 14 fios para ligar e não pode ligar errado, né? Se ligar, ou você vai queimar, ou você pode botar fogo na máquina e fechar um curto. Já pensou, meu amigo? Então, por isso que tem que ter aí profissionais capacitados, né? Tanto para fornecer o equipamento certo e quem vai fazer a instalação dele, né? Exatamente. Para que a máquina volte a operar, porque máquina parada representa prejuízo para as empresas aí. Bom, a Agipar em 2021 também lançou um sistema que faz a medição, né, desses... É um sistema de medição, né, que faz a medição a inclinação, o peso, o comprimento do guindaste, né? É algo inovador de um equipamento 100% nacional. Exatamente. Isso daí foi uma coisa que eu comecei a pensar desde quando eu abri, em 2019. Eu falei assim, eu vou começar com manutenção, mas eu quero ter um produto próprio. E esse produto tem que ser o sistema de computador da máquina. Lógico, quando eu comecei, tive muito desafio. Eu mesmo ia para campo, eu mesmo fazia o financeiro, eu mesmo fazia tudo, né? Vamos pôr assim. Sim. Mas em 2020, quando eu já comecei a agregar pessoas, né? Comigo, com a empresa, eu já falei assim, não... eu tenho que dedicar uma parte do meu tempo, um foco, né? Para começar a executar. E eu comecei, igual parece que é bobeira mesmo, num papel. Comecei a desenhar as telas que eu queria que tivesse. Comecei a desenhar os cálculos que teria que ter. Como que seriam os menus de calibração, a interface e tudo mais. E foi indo, dedicando, né? Tempo. Que até que eu consegui chegar a um software, né? Que a gente desenvolveu num tablet. Inclusive, é um aplicativo. Não é encontrado na Google, na Play Store, né? Obviamente. Mas não deixa de ser um aplicativo para um tablet, né? Funciona até no celular, vamos pôr assim. E ele é exatamente para isso que você falou. Ele na verdade, é um sistema de computador que faz o monitoramento de todo o sistema eletrônico do guindaste, que é o quê? Ângulo, comprimento, raio, altura, peso, limitador e bloqueio físico da máquina. Mas daí quem está nos assistindo e fala assim, mas um guindaste desse, um moderno, já não sai de fábrica com um medidor desse? Sim, com certeza, né? Em 2026 hoje, todos já são obrigados a sair, na verdade, né? Então, para quem que vai utilizar um sistema que a Agipar desenvolveu, por exemplo? Vamos lá, o pessoal, né, no caso, assim, as empresas e as máquinas que mais utilizam são as máquinas mais antigas. Vamos lá, máquina de 1980, 1990, 2000, que na verdade nessa época não tinha computador, ou foi a época que começou a entrar os computadores. Porém, como todos sabem, o computador é tudo analógico, era tudo antigo, e essas empresas não estão mais no mercado. Sim. Então, o que acontece? Quem tem essas máquinas e ainda tem o sistema original, quando der um problema muito grave, né, que com o tempo vai dar, até por causa de oxidação e tempo de uso mesmo, não vai ter mais peça. Não tem peça nova, não tem locais para, vamos supor, um suporte, não vai ter mais nada. Então, você vai ficar com um guindaste sem computador. E guindaste sem computador, hoje em obra,
não é permitido entrar. É Ele como tem se que ter. fosse trabalhar às cegas, né? Com o Exatamente. operador trabalhando com os olhos vendados. Exatamente. É literalmente isso que você falou. Então, não é possível e a gente desenvolveu por causa disso mesmo. Então, as máquinas antigas que não tinham ou que tem e não tem mais suporte, a gente vai, faz toda a substituição, instala o nosso e daí ele vai ter o quê? O suporte, ele vai ter peça e vai ter todo ali o treinamento que a gente dá, né? Até porque é um produto novo, né? Então, se precisar, a gente dá um treinamento, às vezes até para a empresa mesmo, para explicar o que o nosso produto faz e etc. Muito bem. Então é um sistema que monitora a inclinação, o peso, o comprimento e o que mais? O ângulo, O ângulo. ele monitora também o limitador para o gancho, né? Que é o moitão que a gente chama. E também faz o bloqueio físico da máquina. Caso a máquina saia fora de tabela, pega um peso acima do limite que ela possa pegar, ela vai bloquear também fisicamente. Para o operador, né, ver se ele vai assumir o risco ou se ele vai informar, né, para a administração ou para a obra que ou tem que ser um guindaste maior ou tem que patolar mais perto, que a gente chama, para não correr o risco de tombar o equipamento. E esse sistema ele é apto a todo tipo de equipamento, todo tipo de máquina? Geralmente, a gente fala o quê? Máquina tanto treliçada quanto máquina telescópica, desde que a máquina não seja pinada, que a gente chama assim. Tecnicamente falando, é o quê? A máquina, ela tem... As máquinas menores, né, vamos pôr assim, elas não são pinadas, né? Então, pode ser todas. E as máquinas treliçadas, que são maiores, né? Também pode ser todas. Então, assim, é quase todas as máquinas, vamos falar assim. É grande parte da maioria das máquinas que pode, sim, ser instaladas. Que bacana. E esse sistema ele já tem sido utilizado por muitos guindastes pelo Brasil? Sim, hoje a gente já tem mais de 120 equipamentos vendidos no mundo todo. Então, a gente tem espalhado, na verdade, para Bahia, para o Sul, para o Nordeste, para todos os estados, a gente quase já tem todos instalados. Aqui guindaste se movimenta, né? Então, você instalou no guindaste São Paulo, hoje ele pode estar no Mato Grosso. Então, assim, vamos dizer assim, no Brasil todo tem o nosso equipamento instalado. Que legal. E fala sobre a questão do suporte, manutenção, né, assistência que a Guipar oferece para os clientes hoje. Sim, vamos lá. Para os clientes que compram o nosso sistema, né, de computador, a gente tem, geralmente lá no laboratório, né, uma pessoa dedicada para atender esses clientes. Então, quando o cliente me liga e fala: ô Guilherme, comprei seu equipamento e está apresentando uma mensagem, ou tô com dúvida em tal tela, ou eu acho que está medindo errado ou mostrando alguma coisa errada. Enfim, qualquer dúvida que ele tiver, a gente direciona para essa pessoa é uma das pessoas que monitora toda ali a montagem, né, do equipamento, então conhece tudo, desde a montagem do equipamento até a configuração e calibração do equipamento. Então ela pega o telefone, faz chamada de vídeo, se tiver internet boa, né, e dá toda a instrução para o cliente. Aí a gente vê se é alguma coisa que quebrou, que danificou, se ele precisa de peça, daí a gente já passa para o setor de peça com a peça que ele precisa, para não ficar aquele, né, dilema, mas eu não sei que peça que é. Então a gente já fala, ó, já fiz análise com o cliente, ele precisa dessa peça. Orça essa peça para ele e segue. Então, é bem óbvio mesmo e bem rápido. Agora, para os clientes que, no caso, é manutenção normal, né, eletroeletrônica, funciona quase da mesma forma, mas não fica um técnico dedicado. Daí, como a gente tem outros técnicos, daí depende da hora que ligar, quem está disponível, quem que não está. E até em último caso, igual eu falo, que eu não deixo os clientes na mão, não. Se todos os técnicos estiver ocupado, eu mesmo atendo. Então, assim, eu pego o telefone e falo, faz isso, faz aquilo, ou, né, passo uma outra diretriz, ou, ó, identifiquei que é tal peça, então já vou te mandar a peça, você põe e vai dar certo, e segue dessa forma. Então, pode até, eu falo assim, né, atendimento 24 horas, né, mas é difícil você ver um guindaste trabalhando 2 horas da manhã, né, vamos pôr assim, né. Sim. Porém, guindaste trabalha muito, assim, períodos ou muito cedo, né, a obra às 6 horas, 5 horas da manhã já começa, ou também às vezes estende, então tipo 8 horas da noite, 10 horas da noite, o pessoal às vezes ainda tá lá. Então assim, eu sempre estou à disposição, atendo, sábado, domingo, feriado também, que a obra também às vezes não para, roda direto, né? Então, assim, a gente tem uma equipe bem esforçada, até, vamos falar nisso, em atendimento, comparado aí com outras empresas no mercado. Que bacana, estamos aqui conhecendo um pouco mais da Guipar ao lado do Guilherme Souza, que é o CEO, representante dessa marca,
lá de Jacareí, no Vale do Paraíba, atendendo o Brasil todo, né? Com manutenção, com peças e tudo mais. Você tá gostando? Tá curtindo? Então fique com a gente, aproveita também para interagir através dos comentários aí no YouTube, dê sua opinião, seu feedback, tem alguma dúvida, fique à vontade para comentar aí, sua participação é de extrema importância, o seu feedback é muito válido aqui para que o programa cresça ainda mais, enfim, e para agregar essa nossa conversa, tá bom? Inclusive, tem um recado para você que é empresário, empreendedor, de qualquer que seja a atividade. Pois é, você que quer contar a tua história, tem uma história inspiradora, assim como a do Guilherme, e quer participar do podcast Mundo Empresarial, então sinta-se convidado, entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar do programa, que está entrando aí na quarta temporada, são quase 140 mil inscritos no YouTube, é uma grande vitrine, vai te dar visibilidade e a oportunidade também de fazer negócios com outros empresários, com outras empresas, você vai falar diretamente para possíveis clientes. Então entre em contato com a nossa equipe, participe do podcast Mundo Empresarial. Estamos aguardando ansiosamente a tua presença aqui no nosso estúdio, tá bom? Assim como também você pode participar do programa Mundo Empresarial na televisão. Pois é, multiplataformas, YouTube, internet, televisão, enfim, você vai falar para diferentes públicos. Então entre em contato com a gente. Participe aí do programa Mundo Empresarial na TV, exibido nacionalmente todos os domingos às 8h30 da manhã pela Rede TV e às 10h30 pela VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Participe, vai ser um prazer recebê-lo, vai ser um prazer contar, ouvir e compartilhar a sua história com outros clientes, com outros empresários por esse Brasil. Tá certo? Combinado? Bom, o Guilherme, inclusive, participou recentemente, né, do programa Mundo Empresarial na televisão. Eu gostaria que você até compartilhasse para o público de casa como que foi a experiência de ter uma equipe de TV lá na tua empresa, gravando, captando as imagens do que você faz. Foi algo diferente, né? Vamos pôr assim, né? Que você fala assim, TV é televisão, né? Quando você cresce assistindo televisão. Sim, Vamos sim. pôr assim, né? Você não se imagina aparecendo na televisão, né? Uhum. E o que foi mais interessante, assim, que foi mais gratificante, né? Vamos pôr assim, porque tem pessoas que almejam isso, então vai correr atrás, vai ligar, vai entrar em contato. Uhum. E com a gente foi o oposto, né? Foi por parte de indicação, foi por parte de alguém entrar em contato com a gente, né? Na verdade, a gente não estava nem num pensamento, nada sobre isso, né? A gente tem o nosso marketing, né? Tem o nosso setor de divulgação que a gente estava até melhorando, inclusive, e tal. Mas não passava nada, assim, na nossa cabeça, televisão, assim, máximo, vamos pôr assim, gravar um vídeo com alguém um pouco mais famoso, algo parecido, né, com isso, né? E daí, quando eu recebi, né, no caso, a mensagem informando que é do mundo empresarial, eu falei, nossa, achei um negócio, assim, diferente, né? E daí o pessoal, né, que foi lá e tudo, fez a gravação, o pessoal lá da parte técnica foi lá, o entrevistador lá, até gostou muito, né, eles falaram muito bem da empresa, falou assim, nossa, Guilherme, parabéns e tal. Eu achei uma coisa assim, tipo, fora do comum, né, não esperava e não imaginava, né, então a expectativa foi muito grande, né, foi muito gratificante receber uma equipe lá, né, confiou na gente também, a gente confiou também no trabalho, né, do mundo empresarial. E é até engraçado porque, assim, eu como CEO, né, acabo ficando muito preso, né, às coisas da empresa, do dia a dia, na correria, né. E depois, né, de ter conhecido, assim, eu comecei a me interessar mais, né, falei assim, mas qual mais empresário será que foi lá? O que será que os caras falam, né, como que eles falam? Sobre algumas outras empresas, né, tal, tudo, então automaticamente virei um seguidor do mundo empresarial. Legal. Mas não pela minha empresa tá aparecendo, por ter conhecido, na verdade. Talvez se eu tivesse conhecido anteriormente, mesmo não sendo participante, né? Também seria da mesma forma, que seria do meu interesse o aprendizado, né? Mas daí foi de uma forma melhor ainda, né? Participando do programa, né? É uma troca de experiências, né? Exatamente. Às vezes você assiste o programa,
passa a conhecer a dor daquele empresário e como ele fez para superar e serve de inspiração para você também usar nos seus negócios, né? A forma, a maneira como a pessoa soube superar, enfim, é uma troca de experiências. O que essa empresa está fazendo, eu posso adotar na minha também e assim por diante, né? Exatamente. Eu assisti, né, vários, né, até para entender como é que funciona, enfim. E tem uns lá que, né, para mim e pela ocasião não era tão interessante, mas tem outros que eu falei, interessante saber que faz dessa forma. O quadro de dicas que eu tava olhando também bastante, de gestão, que para mim seria o essencial. Uma coisa é cuidar de 2, 3 pessoas, outra coisa são 10 pessoas, são 10 pensamentos diferentes, 10 jeitos diferentes, né? Então, para mim vale bastante essas dicas de gestão, né? Vamos pôr assim, empresarial. Que bacana. Agora, voltando a falar de guindaste. Vamos voltar a falar da Eu vi que você ficou curioso. É super legal. Você vai comprar onde? É um bom investimento? É um bom investimento. É uma boa pergunta. Investir em guindaste, claro que acredito que é um valor bem considerável, Sim, né? Um investimento alto. Bem alto. Mas assim, compensa o retorno desse investimento? É rápido, enfim, tem bastante procura? Então, vamos lá. Eu não sou na empresa de guindaste, e sim de manutenção. Porém, Mas assim, o teu conhecimento na área. Obtenho conhecimento sobre isso. De fato, sim. É um caminho bem lucrativo. Porém, acredito eu que é um caminho que é bom você ter um bom conhecimento antes de entrar. Então, por exemplo, você que é investidor e só tem o dinheiro e não o conhecimento, eu não acho uma área... É uma área muito de risco, entendeu? Então, assim, eu vou te dar um exemplo. O guindaste custa milhões já. É difícil você falar, vou comprar um guindaste, vou pagar 100 mil, 200 mil. Não tem como. Guindaste... Esse é o valor da parcela, da prestação. Da prestação. De repente. Não dá. Né? Logicamente, guindaste usado, velho, assim, você vai pagar mais barato. Mas, por exemplo, guindaste novo não tem abaixo de milhão, né? Vamos se falar assim. Porém, uma locação, né, uma diária de um guindaste é um valor bem alto, é um valor bem relevante. Lógico que tem categorias e etc. Mas acredito que dependendo aí de uns 2 anos, você já quita já. Olha só. Só com o aluguel, só com a a locação. operação dele. Que interessante. Porém, daí entra tudo que a gente falou, né? Se for... Por exemplo, um guindaste novo, vai ser difícil da manutenção. Se for um cara que já entende, ele já sabe os pontos que ele tem que tomar cuidado, lugares que ele pode ir. Por exemplo, tem guindaste que tomba na rodovia, coisa assim, daí vai ver, o guindaste não faz manutenção, não faz preventiva. Aí manda descer uma serra, você acha que vai dar o quê? Vai dar ruim. Não podia pôr numa prancha e pagar mais caro e levar? Sim, então, assim... colocar o guindaste em cima da... É isso, colocar em cima de uma prancha. A prancha, daí no caso, tem que estar tudo em dia, obviamente. Mas daí você vai locar, tem a obrigação de quem tá locando tá tudo em dia, né? Sim. Então, assim, um cara que tem conhecimento, ele já vai pensar dessa forma. Um cara que não tem conhecimento, só tem o dinheiro, ele vai pensar o quê? Locar uma prancha, vai gastar X. Se ele ir rodando, vai gastar menos. Então, vai rodando. Sim. Mas e a estrada, o local por onde ele vai passar? Quanto tempo ele vai ficar na estrada? Então, tem tudo... Uma coisa, igual eu falo, se você sabe, é um bom investimento. Se você não tem conhecimento nenhum e só o dinheiro, é um péssimo investimento. Porque você investe muito, mas também você pode perder muito. Entendi. Seguro pra essas coisas? Deve ter. Vem aqui. Ele tá interessado. Ele vai o Lucas comprar, Quiles vai querer. Eu falei que não é curioso. Bastante. Então, Tem seguro, né? Tem seguro. Na verdade, assim, inclusive eu já fiz muito laudo para seguradora. Que é o quê? O guindaste tem um seguro. O guindaste, por exemplo, tombou, se acidentou, aconteceu algum acidente. Aí o seguro entra em contato pra gente fazer um laudo. Ver se foi imprudência, né? No caso do operador e etc. Ou se foi... do equipamento. Do equipamento Uma mesmo. falha do equipamento. Falha mecânica e etc. Aí a gente vai, logicamente, para fazer um intuito, geralmente quando é acidente de movimentação, né? O operador estava movimentando, tombou. Então a gente vai lá para identificar o quê? Será que ele estava operando corretamente? Será que ele não estava jampeado a máquina, que é o botãozinho que ele aperta e não bloqueia nada e etc. Sim. Então, assim, seguro tem, não é barato também e exige que a máquina esteja sempre tudo de acordo. Que nem de carro também, né? Vamos pôr assim.
Mas... E para saber tudo isso, por exemplo, se a máquina está jampeada, então existe como se fosse uma caixa preta de um avião no equipamento desse que vai saber de fato todas essas informações? Isso aí é curioso, né? Na verdade... Como que descobre de fato isso? Vamos lá. Como que é? Detetive, né? Tem que falar um detetive sim. particular lá. Na verdade, não. Os guindastes de fábrica, né, originalmente, todos eram para ter essa caixa preta. Mas nem todos funcionam e nem todos estão aptos a marcar corretamente. Então, o que acontece muito? Principalmente equipamento chinês, né? A máquina tombou. Que eu saiba, às vezes aqui nem no Brasil eles conseguem tirar o relatório. Você precisa levar para fora, no caso lá para a empresa, né? No caso fora, para poder tirar esse relatório. Já começa por aí. Outro ponto, ele não registra tudo. Então, às vezes ele vai registrar uma coisa ou outra, não é por completo. E as principais coisas que, ao meu ver, era necessário registrar, não registra. Então, o que acontece? Não adianta para nada, entendeu? Aí, voltando para o equipamento que a gente desenvolveu... O né? MCG. O MCG, Monitoramento de Carga para Guindaste. Eu já fiz pensando nisso. Eu falei, se eu for montar um sistema, eu quero que ele registre tudo, porque também se tombar, eu quero ter o meu direito, né, de verificar se foi erro do programa. De fato, né, estamos suscetíveis a tudo, né? Foi um programa criado e tudo mais. Ou se é um erro operacional. Porém, lá no nosso registra tudo, inclusive o bypass, que é o botão que faz liberar todas as funções, mesmo o computador acusando que está com algum erro. Olha só, interessante, hein? Então, aí, ó, é um investimento que você pode fazer, empresário do ramo de guindastes, né? Se ainda não tem o MCG, não conhece, é um equipamento que vai dar segurança tanto para o operador como segurança para o próprio sistema, né? De fato, você poder monitorar se o operador está trabalhando de forma correta, né? Sim. Ou se está colocando por conta dele em risco, vamos dizer assim, né? Até você falou operando correto, me chamou a atenção e me lembrou de uma coisa. Ontem um cliente, inclusive, me ligou e ele pediu para puxar o histórico. Aí eu falei, mas ocorreu alguma coisa, né? A máquina tombou, até fiquei meio assustado. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa, né? Ele tá querendo puxar o histórico por algum motivo, né? Aí ele falou, não, Guilherme, só quero ver se o histórico tá certinho, quero ver como é que o operador tá lá, se ele tá bypassando, ou no caso, jampeando muita máquina, etc. Aí ele foi, entrou no sistema, a gente passou a senha, que a gente tem uma senha, né? Até para não ficar, para qualquer um acessar, embora não tenha como modificar os dados. E ele pegou para fazer a leitura. Daí o nosso sistema salva os últimos 40 mil eventos, que a gente chama. Então, dependendo do tempo que ele tá trabalhando ali, dá mais que 30 dias salvo o histórico de operação do operador. Então, sabe se ele abriu tudo da lança, quanto peso ele levantou, se ele saiu fora da tabela, se ele jampeou a máquina. Então, é o famoso cagueta. Então, assim, se o operador de fato fez algo errado... O cara tá vendo o que ele fez lá, tem como ver. E assim, um guindaste, ele trabalha de maneira eletrônica, né? Mas ele pode comprometer, de repente, a questão da capacidade daquele equipamento? A forma como o operador utiliza o guindaste. Sim, manuseia, né? Vamos pôr assim, opera o guindaste. Assim, né? assim, até numa questão assim, isso... com esse monitoramento vai saber se ele está operando da maneira correta para evitar uma falha, um problema, enfim, é possível. Sim, é possível porque, assim, vou falar umas coisas básicas, né? Logicamente não um termo muito técnico e etc, não vamos aprofundar nisso. Mas, por exemplo, a lança do guindaste, né? Você sabe que ela é telescópica, ela vai abrindo. Na sua concepção, você acha que ela pode abrir em qualquer momento ou tem um momento específico e exato para ela abrir? Na sua opinião. E aí, Lucas, vou recorrer aos universitários aqui. E aí, Lucas Quiles? Eu acho que não é assim tão livre, não. Exatamente, não é para ser. Vou te dar alguns exemplos. Um ponto natural, que é mais comum entre os operadores abrir a lança, é entre 60 e 70 graus. É nessa média. Aí você vai falar assim, então em 50 não pode? Na verdade, você pode abrir em qualquer grau, até em 0 grau. Mas a lança, ela tem uns cálcios, né? E ela se desgasta. Então, ela tem um ponto de equilíbrio. Eu tô assim, eu ergo a lança,
Não, assim é 90 daí. A 90? É, A de zero pé é grau, 90. 0 grau, zero grau no é chão. reto. É, no Olha, chão. faltei nessa aula, hein? Faltei nessa aula. É aí que pega o cara, se ele fez a lição de casa direitinho. Né? Então, a 0 grau no chão. É no berço, que a gente chama reto, né? sim, Vamos pôr assim, em 90 graus levantado. tudo Logicamente que não chega a 90 graus, né? 80 e pouco, porque senão ia dar um loop, né? Vamos pôr assim, ia cair pra trás da Isso. lança, né? Então chega a 80 e pouco e vai até 0, menos 2 ali, vamos pôr assim. Então, abriria a... Você pode pôr pra abrir, mas se você abrir em 0 graus ou abrir, sei lá, em 10 graus, o que vai ocorrer é o quê? Vai desgastar os caos, então vai dar problemas, né? De peças bem mais rápidos. Sim. E você, dependendo do tanto que você abrir, você também tomba a máquina. Porque a máquina não quer dizer que ela abre a lança, ela pode estar aberto em qualquer posição. É isso que muita gente, assim, não entende. Então, assim, o ponto mais exato é entre 60 e 70 graus para você abrir tudo a lança. Ah, entendi. Então, assim, aí você vai falar assim, mas como que seu equipamento detecta isso, então? Detecta porque ele registra a cada 2 segundos tudo que o operador fez. Então, tem como saber qual grau que ele tá e qual comprimento ele tá. O movimento tá... Exatamente. Teve o movimento e o grau. Exatamente. Então, você vai ver. Se ele tá com a lança tudo recolhida, vamos supor, 11.2, que seria uma lança mínima de um guindaste padrão, por exemplo. Se ele foi subir no grau, tá lá 0 grau, 2 grau, 10 grau, 20 grau, parou em 60. E a lança ainda manteve o 11.2, significa que ele subiu o primeiro grau. Sim. Aí depois vai abrindo a lança, 11.2, 12, 13, aí foi abrindo. Então ele tá operando corretamente. Agora, se você já vê, tipo, o cara subiu 20 graus, já começou a abrir a lança, começou a fazer assim, você já pode ver que o cara tá fazendo cagada. Então, E gera economia? Por exemplo, é claro, tudo é elétrico, não é combustível nada, né? Mas... tem diesel, né? Que a máquina é alimentada por diesel, né? Quanto mais tempo ligada, mais combustível gasta. Tá. Então, se ele fizer uma operação errada, vai gastar mais combustível. Então, esse sistema que monitora, ele serve também, de fato, além de monitorar se o operador está trabalhando corretamente ou não, mas você consegue também até dar uma previsibilidade de custo, né? Você pode ter maior economia, né? No caso do diesel, né? Sim. Ou Na verdade, ali dá para você medir até o tempo que a máquina está ligada. Então, isso é uma métrica importante, porque, assim, vamos dizer assim, às vezes a obra, o cara entrou às 8 horas da manhã. Aí, quando ele liga a chave lá, o nosso equipamento já registra. O guindaste tá ligado. Sim. Aí, vamos supor que ele vai desligar o guindaste às 10 horas da manhã. Aí aparece lá a mensagem, guindaste desligado. Porém, não registrou nenhum movimento. Então, significa que ele só ligou a máquina, ficou gastando diesel lá, vamos pôr com o ar-condicionado ligado, pode ser, e não operou. Então, isso é um custo. Aí tem que ver por que ele ficou das 8 às 10 com a máquina ligada, porém sem movimento nenhum. Então, ele não trabalhou. Então, já é uma métrica, se tiver, né, dentro de uma empresa, alguém que vai ficar né, vendo esses dados, no nosso equipamento ele consegue analisar tudo isso. Muito bem. A Guipar tem, né, equipamentos para sistemas de segurança. Você comentou, né, no início do programa que um guindaste por si só, ele é composto por vários equipamentos, vários componentes, né? Exatamente. E quais desses componentes costumam ter mais falha? Olha, o que tem mais falhas na parte de segurança da máquina, da parte eletroeletrônica, é a parte mesmo do computador da máquina, que é onde, em tese, é obrigatório todos terem, né? Os outros equipamentos que são avulsos, né, vamos pôr assim, nem todos têm, nem todos adquirem, porque de trato fala que é um equipamento de segurança, mas às vezes o cliente não quer pôr por, né, economia ou algo assim. Então, vamos lá, hoje a gente fala do computador, mas a gente tem, por exemplo, a câmera sem fio que a gente tem também, que vai na ponta da lança, para o operador ter uma visão ou uma visibilidade lá da ponta da lança. Então, imagina, você tá de óculos, né? Então, já vê, você não enxerga muito bem. Não. Eu preciso, mas não tô de óculos, mas tudo bem. Sim. Mas vamos supor, a 40 metros de distância, 50 metros de distância, você já não tem uma visibilidade boa. E ainda mais no alto, né? Sim. Então, isso dificulta mais ainda. Então, a gente tem um sistema de câmera, né? Que fica na ponta da lança para ele ver. E ela virada pro chão. Virada pro chão. Na verdade, ela é virada, vamos supor assim, pro gancho. Para ele saber o que ele vai pegar e ir em volta do que ele tá pegando. Certo. Então, isso já a gente chama de sistema de segurança, porque numa operação que ele não consegue enxergar o outro lado, como que ele vai levantar com segurança? Ele pode levantar através de sinais, rádio, né? Alguém indicar, mas conforme eu falo,
precisão zero. Uhum. Então, E a câmera te dá essa precisão. dá precisão e dá o conforto pro operador, né? Porque ele tá vendo o que ele tá Sim. fazendo, a hora de parar, a hora de subir, se tem alguém perto, se não tem ninguém perto, se vai bater alguma coisa ou não. Então, E a câmera é um desses itens, desses componentes, desse sistema de segurança que pode gerar falha? pode gerar falha no quesito o quê? Vamos supor, dessa câmera que a gente vende, a gente nunca pegou. Mas pode ser que alguma coisa bata, né, na câmera, interfira, né? Acontece muito o quê? O guindaste, ele trabalha parado, obviamente, né? Mas ele se desloca, né? Guindaste sob pneu e etc. Quando ele se desloca, principalmente em lugar de obra, tem muita árvore, local ruim para ele passar, até porque ele é muito grande. Então, enrosca, daí quebra a lente da câmera, pode quebrar o suporte que segura. Então, assim, é mais nesses casos. Mas a gente acaba não pegando muito, entendeu? E o anemômetro, ele pode também ter falha? Falha, vamos dizer assim, de transmissão, a gente também nunca pegou no nosso que a gente vende, né? Sim. Da Navis que a gente comentou. Porém, ele é muito frágil pelo fato de ele ficar na ponta da lança, ser um equipamento pequeno, e é até indicado o quê? O correto é você arrancar ele da ponta da lança para ir em transporte, por causa do vento, né? Quando você está em estrada, você tem a velocidade que você está andando, mais a velocidade se tiver o vento contra. Então, você pode estragar o rolamento, pode sair a hélice, Pode etc. danificar. Exatamente. Então, tem que saber manusear também para não ter problema de danificar mesmo, assim, de acidentalmente falando, vamos pôr assim. Muito bem. Então, além de todos os sensores, né, para a parte elétrica, para o sistema eletrônico que Isso. a Agipar é responsável por manutenção, vocês também oferecem esses equipamentos que também que fazem parte do sistema de segurança de um guindaste. Isso. Você tem à disposição lá caso o cliente precise. Tem, inclusive fora esse sistema de câmera que é para a ponta da lança, a gente também tem um sistema de câmera para o tambor de cabo, onde fica o tambor principal e o tambor auxiliar, que a gente chama. Para que serve isso? Porque o cabo de aço que é o que está suspendendo a carga. E acontece, né, se o operador não estiver olhando conforme está enrolando o cabo, de o cabo travar, né, ou fofar, que a gente chama, e isso pode romper o cabo. Ou então isso pode fazer com que a peça caia. Então, essa outra câmera que é para o tambor também é um sistema de segurança. A câmera da ponta da lança também é um sistema de segurança. O anemômetro também é um sistema de segurança. E, por último, temos um outro tipo também de câmera que acontece muito para o guindaste treliçado ou guindaste maiores. É um sistema que tem 4 câmeras. Ele monitora as lateral, traseira e frente da máquina. Que é por causa do quê? Quando ele vai girar, máquinas muito grandes têm contrapeso. Ele não tem visibilidade a olho nu da parte traseira da máquina. Então, na hora que ele girar, ele pode bater em algum container, dependendo de onde estiver, pode bater em alguma, né, até alguma estrutura que estiver próxima. Então, assim, esse outro sistema também é para isso. Então, assim, tudo que você tiver visibilidade, você tem mais precisão. Perfeito. Um bate-papo bem legal aqui, conhecendo mais a fundo, como eu disse no início desse programa. Você que era leigo no assunto está tendo uma aula a respeito de guindaste, e quem é do ramo está conhecendo mais a fundo, descobrindo o que a Agipar oferece, né, para você que tem um equipamento desse, precisa de manutenção, enfim, todo o suporte técnico que a Agipar desenvolve e oferece para os clientes. Bom, eu sei que 2026 está só começando e que tem muitas novidades, inclusive além da manutenção eletroeletrônica para esses guindastes, agora vocês vão oferecer também manutenção mecânica. Gostaria que você falasse a respeito. Isso, na verdade, o que acontece? Por vender peças, é igual eu falo, né? Eu comecei com serviço e puxou peça. Agora, vendendo peças de outras áreas, que inclusive no caso mecânica, tá chamando serviço. Então, foi uma coisa até engraçada. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, é exatamente isso. Então, trazendo peça de motor, a gente vende muito pistão, camisa, biela, bronzina, enfim, bico, é tudo relacionado ao motor da máquina, né? Sim. Os clientes começaram a perguntar, tá, eu vi que você tem peça, assim, mas você tem algum mecânico para vir trocar? Se eu, né, levar aí o meu motor, você consegue testar, ou consegue fazer alguma coisa, eu levo a máquina aí e tal. Aí, infelizmente, entra igual eu falo, não, a gente não tem ainda, só vende peça, tal. Então, eu comecei a ver o quê? Que embora você tendo peça, eles também ainda precisam da manutenção, porque quando você compra peça de um local e a manutenção de outro, quando dá problema, ninguém quer ser o pai da criança. Ninguém assume. Ninguém assume. Então, o cara da manutenção fala,
aonde você comprou, a peça veio errada. A culpa foi de quem vendeu a peça. E o cara que vendeu a peça fala, não, a peça é a certa, quem montou que montou errado. Sim. Então, assim, ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, dessa forma, eu pensei e, né, no caso, assim, quis desenvolver essa parte também. Então, assim, a gente já tem uma área lá, né, para receber motores ou fazer uma parte de manutenção, né, de motores. Uhum. E a ideia é fazer justamente isso, vender a peça e a manutenção. Para que o quê? O cliente ele quer o resultado final. Então, se eu conseguir, né, permitir com que eu faça os dois juntos, é o que o cliente quer. Então, é isso que a gente está... Esse ano aí, a gente, vamos pôr assim, até o final do ano, deixar redonda essa parte aí, né? Para o cliente estar... Não, é motor, não importa. A Agipar também tá mexendo, não é só eletrônica mais. Então, é isso que a gente quer ouvir. É isso que a gente gosta, de novidades, de spoiler. Então, em primeira mão, para você aí que está assistindo, a Agipar, a partir de agora, né, além da manutenção eletroeletrônica de guindastes, também manutenção mecânica desses equipamentos a partir de agora. Então, você que é de Jacareí, do Brasil todo, toda a região Vale do Paraíba, São Paulo, interior, capital, enfim. Você que tem um guindaste e precisa de manutenção mecânica, entre em contato aí com a Agipar, com o Guilherme, toda a equipe lá, você vai ser muito bem atendido. Bacana. Guilherme, quero agradecer a tua presença e a participação aqui. E, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais, para falar um pouco mais da Agipar, os planos futuros. Fique à vontade. Eu queria agradecer, primeiramente, né, por estar aqui, né? São muitos desafios, né, que a gente vai conquistando. Igual você falou, você começou pequeno, tá? Hoje, né, saiu na televisão, coisa assim. Então, são coisas que... Eu queria agradecer primeiro a Deus, né, no caso, que me permitiu acessar, né, todas essas etapas, né? A minha esposa, que sempre me acompanhou junto, né? A gente já vai fazer 10 anos junto, então parece que não, mas é uma longa caminhada, né? O pessoal lá do serviço que começou comigo, né? Hoje eu tenho 3 pessoas lá que praticamente... É igual a gente fala, né? Fundou a empresa com você, né? Sempre vai ter um que sai, outro entra, mas tem uns que fica ao seu lado mesmo, né? Acredita, né, no seu potencial, acredita na sua honestidade, acredita que você vai chegar longe, né? Então, assim, agradeço a todos que confiaram, né? Até esse ponto que eu cheguei. E se eu cheguei até aqui por isso, eu sei que eu vou chegar mais longe ainda. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, pela confiança de todos, que foi até um lema meu que eu entrei no mercado, né? Todos perguntam assim, mas você é mais um. Eu falo, não sou mais um. Eu sou um que tem um lema. E daí fala, qual que é o lema? O lema é ser honesto. Então, eu falei assim, eu não preciso ser o melhor e não preciso também ser o que vai ter a empresa maior, ou que vai ter mais peça, ou que vai ter mais funcionário. Eu quero ser aquele que o cara vai lembrar, que vai falar assim, não, se chamar ele, a gente confia, a gente acredita, ele é honesto. Então, é isso que eu estou buscando no mercado. Parabéns, falou muito bem. Guilherme Souza, de Jacareí, no Vale do Paraíba, aqui para o podcast Mundo Empresarial, representando a Agipar. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Continue empreendendo, inspirando mais e mais pessoas, empregando muitas famílias lá, né, ajudando de alguma forma, e também colaborando para as empresas aí do ramo de guindaste, na manutenção, na venda de peças, instalação, enfim, todo o suporte técnico. Parabéns mesmo. Obrigado. Valeu, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui também. Gostou desse nosso papo? Tenho certeza que sim. Então aproveita, deixa o seu like aí, incentive para que esse programa cresça ainda mais, para que chegue a mais pessoas, e faça convite para compartilhar esse conteúdo aos seus contatos aí, para que outras pessoas também conheçam a Agipar, o trabalho que o Guilherme desenvolve aí há pelo menos 6 anos lá no Vale do Paraíba. Muito obrigado também ao Grupo Convenção, parceiro do podcast Mundo Empresarial, que nos ajuda a levar a cada episódio histórias inspiradoras desse universo empreendedor. Grande abraço e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Sempre que tiver conteúdo inédito, você vai ficar sabendo aí para conferir, assistir na íntegra aqui com a gente, tá bom? Além do YouTube, também disponível esse conteúdo no Spotify e na Apple Music. Um grande abraço e até a próxima.